Paz e graça aos irmãos. Nossa, você está aí? Paz e graça aos irmãos. Agora tem alguém por aqui, eu não estou sozinho. Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 8. Mateus, capítulo 8. Eu quero ler com vocês e pedir que vocês, na verdade, nos acompanhem silenciosamente. Mateus, capítulo 8, os versículos de 5 a 13. Mateus 8, de 5 a 13. Esse é um texto que o evangelista Mateus, ele registra logo após o conhecido chamado Sermão do Monte. Mateus 8, de 5 a 13. Os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, ele dedica a reproduzir o que Jesus proferiu, repito, no conhecido chamado Sermão do Monte. Então, no capítulo 8, Mateus começa com a situação da cura de um leproso e depois, então, fala de uma outra cura. Mateus 8, de 5 a 13. Nos diz a palavra de Deus: tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião, implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Nós vamos orar ao Senhor. Eu quero convidar as crianças à frente, com as professoras e professores. Vamos orar por elas e por nossas vidas. Vamos orar. Pai Santo, nós damos graças, Senhor, pela bênção de estarmos reunidos neste dia para a glória do Teu nome. Nós louvamos, ó Deus, pela fé que o Senhor coloca nos nossos corações. Não fosse o agir do Teu Espírito Santo, nos convencendo, nos convertendo, nos transformando, Senhor. E através do Teu poder, ó Deus, nos concedendo fé, nós não teríamos condições de crermos no Senhor como Tu desejas. Ó Deus, permita que a nossa fé também cresça, que ela se desenvolva conforme a Tua vontade e o Teu querer. Que sejamos e nos sintamos responsáveis por desenvolver a salvação que o Senhor nos concedeu. Que possamos crescer em confiança no Senhor, em fé no Senhor. De glória em glória, de fé em fé, crescermos no Senhor. Dá-nos esta graça. Nós pedimos a Tua bênção sobre os nossos pequeninos, que Tu possas usar os professores e professoras e falar também aos seus corações. Nós Te oramos assim, Pai, no nome de Jesus e para a glória dEle. Amém, Senhor. Qual o tamanho da sua fé? Nós não temos um femômetro ou qualquer coisa assim que pudesse ou possa medir
a nossa fé, como muitas vezes nós podemos medir a temperatura do nosso corpo. Qual o tamanho da nossa fé? Alguém já disse que a fé, muitas vezes nós só fazemos ideia do tamanho desta fé quando nós somos provados. Abraão foi provado. Deus pediu a ele que sacrificasse o seu filho, filho da sua descendência, prometido através de quem Deus haveria de puxar toda uma descendência ali, quando ele pensava que era Ismael, no jeitinho dele. A gente pensa que só quem tem jeitinho é brasileiro, não, todo pecador tem o seu jeitinho, e Abraão com Sara arrumaram o jeitinho de ter um descendente, já que parecia que Deus estava demorando, e dali então, do intuito de usar Agar, faltou fé no Senhor, que Deus haveria de cumprir as suas promessas. E dando o jeitinho, Sara propondo a Abraão, Abraão aceitando, Abraão então se relaciona com a serva Agar, a partir dali tem o filho Ismael, de onde vêm as nações árabes, e então depois chega a promessa de Deus, o que Deus havia de fato prometido, que seria então Isaque. Mas depois Deus pede que Abraão pudesse então sacrificar Isaque no altar. E a Bíblia diz que Abraão creu. Abraão foi, como nós bem sabemos a história, foi até o local do sacrifício com Isaque. E a pergunta de Isaque é uma pergunta de criança inteligente. Pai, onde está o novilho para o sacrifício? E a resposta de Abraão é a resposta também de um pai inteligente. Imagina se ele dissesse: oi, é você. Olha o desespero para a criança. Deus proverá. Mas Abraão teve que ajeitar Isaque como sacrifício e colocá-lo, até que quando foi usar o cutelo para imolá-lo, matá-lo, Deus então, através do anjo, ordenou que parasse. Deus proveu o cordeiro para o sacrifício. A fé de Abraão havia então ali sido testada. Deus o abençoou e é chamado então o pai da fé, o pai da fé. Mas nós temos um grande exemplo aqui no texto que nós lemos, Mateus 8, de 5 a 13. E eu gostaria de destacar alguns pontos importantes. Em primeiro lugar, a fé desse centurião, ela reconhece o poder do Senhor Jesus Cristo. E é preciso que a gente destaque quando a Bíblia nos diz aqui: tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. A gente não pode esquecer que o centurião, ele era um oficial romano, com altíssima responsabilidade, comandava 100 soldados, daí porque a expressão centurião, pelo menos 100 soldados estavam debaixo do seu comando. E nós não podemos esquecer que ele não era um judeu, ele era um romano. Agora é um romano que está implorando a um mestre judeu. E os judeus, ou seja, os israelitas, eram muito mal vistos pelo Império Romano, até porque muitas vezes alguns deles, os zelotes, promoviam então dissensões, brigas, confusões e até atentavam contra a vida de soldados do Império Romano. Então o Império Romano já tinha um pé muito atrás em relação aos judeus, principalmente com esses grupos mais revoltosos. Mas agora é um centurião romano que está reconhecendo que quem tem o poder ali de intervir na situação do seu criado é este mestre chamado Jesus. E ele coloca a situação dele: o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. A fé desse homem reconhece o poder do Senhor Jesus Cristo. O que traz para nós que eu e você, nós precisamos sempre lembrar isso. Jesus tem todo o poder. Se há alguém a quem eu preciso sempre estar recorrendo, é ao Senhor Jesus Cristo. Foi isso que o centurião fez quando um servo seu, e é entendido, alguns estudiosos entendem, esse servo ele era muito especial para esse centurião. Para esse homem,
e ter uma certa humilhação, e uma humilhação pública, porque Jesus sempre estava rodeado de pessoas. Então alguém agora diz, o centurião está aí implorando ao nosso mestre. Era humilhante, mas ele precisava salvar a vida desse servo. Não só essa fé reconhece o poder de Jesus, mas essa fé também reconhece os seus próprios limites. Olha o que Jesus nos diz, e olha o que Mateus registra, os versículos 7 e o início do versículo 8. Jesus então lhe disse, eu irei curá-lo, eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu, Senhor, não sou digno de que entres em minha casa. Senhor, eu não sou digno. A partir de uma proposta de Jesus, eu irei curá-lo. Quem não gostaria de receber Jesus na sua casa? Você lembra da história de Zaqueu? Zaqueu era baixinho, no meio de uma multidão, muito possivelmente não iria conseguir ver Jesus. Ele então sobe numa árvore e ele quer contemplar Jesus. Quanto já se cantou sobre esse Zaqueu. Um dos louvores, para mim que são mais belos sobre Zaqueu, é do Estênio Márcios. Estênio poetiza esse texto da Bíblia, e Estênio Márcios diz, desce Zaqueu, vem depressa, que o perdão tem pressa de perdoar. Não me interessa o passado, pecado eu apago, para não mais voltar. É o que Estênio Márcios poetiza. Quem não gostaria de receber Jesus em casa? E não é só dizer, Zaqueu, desce aqui, eu quero te dar um abraço, que legal. Você subiu numa árvore para me ver, porque você era baixinho, você não ia conseguir no meio da multidão, então eu vou te dar um abraço e eu vou seguir minha jornada, eu tenho muita coisa para fazer. Não, Zaqueu, eu preciso ir lá na sua casa. Eu preciso ir. Vai acontecer uma transformação na sua vida, que as pessoas vão ficar abismadas com o poder do Senhor Jesus Cristo, transformando vidas. Esse homem aqui, esse centurião, ele reconhece a sua limitação. Todos gostariam de receber Jesus em casa. Eu irei curá-lo. Não, Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Eu não sou digno. Isso vai contra muito de uma fé positivista. Declare que você pode, afirme que você pode. Não, esse homem para e diz, não, Senhor, eu não sou digno, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. O Senhor não precisa ir, e não é questão de não precisar, eu não sou digno de receber o Senhor na minha casa. Lógico que muita coisa ele deve ter ouvido a respeito de Jesus, para dizer algo assim tão profundo, não sou digno de que entres em minha casa. Então é uma fé que não só reconhece o poder de Jesus, mas ela reconhece os seus próprios limites. É quando a gente para diante do Senhor e diz, Senhor, realmente eu não sou digno. Senhor, me perdoe, a minha fé falhou. A minha fé foi fraquinha, foi pequenininha. Eu devia ter acreditado mais no Senhor. E eu estou aprendendo que eu preciso crer mais no Senhor, colocar mais a minha fé no Senhor. Mas não para aí. A Bíblia nos diz, no final desse versículo 8, mas, agora, olha a palavra desse homem. Ele não só diz, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem, e ao meu servo, faze isto, e ele o faz. E ele o faz. Essa fé nos revela também que esta fé, ela não só crê no poder de Jesus, ela não só reconhece seus limites, mas ela também reconhece a autoridade do Senhor Jesus Cristo. Ela reconhece a autoridade do Senhor Jesus. Não adianta só reconhecer que Ele é um ser poderoso.
mas também a autoridade que ele tem sobre as vidas. E foi isso que o centurião tentou demonstrar. Ele disse: não, Senhor, eu só preciso de uma palavra. Se o Senhor der uma ordem, eu creio que isso será cumprido. Isso vai acontecer. É só uma ordem. Eu não preciso que o Senhor vá lá em casa. Eu não sou digno de receber o Senhor na minha casa. É uma ordem só. Porque eu sou homem sujeito às autoridades. O centurião era sujeito, sim, às autoridades. Ele tinha autoridades superiores a ele, até chegar no imperador. E eu tenho homens debaixo da minha autoridade. Então eu digo a esses soldados: faze, e eles fazem. Eu digo aos meus servos: faz, e ele tem que fazer, ele cumpre. Ou seja, da mesma forma, entendeu o centurião, da mesma forma como eu dou ordens a pessoas, e elas têm que cumprir esta ordem, porque senão tem severas punições. Eu creio que o Senhor tem esse poder. Se o Senhor der essa ordem aí, sem o Senhor ir lá em casa, sem o Senhor impor mãos, sem o Senhor ungir com óleo, nada, é uma ordem. Se o Senhor der a ordem, eu creio que o meu servo vai ser curado. Então essa é uma fé que reconhece a autoridade do Senhor Jesus Cristo. Ele é o Filho de Deus, e Ele é Deus, e Ele tem todo este poder. E nós precisamos crer também, como cristãos, na autoridade do Senhor Jesus. Naquilo que Ele nos ordena, naquilo que Ele manda, nas suas promessas, nós precisamos crer na sua palavra inspirada. Sim, nós precisamos crer na palavra de Deus. O próprio Cristo é essa palavra, esse logos, desde a eternidade, na criação manifesto, e por aí vai, até os nossos dias e até a eternidade, prosseguirá por toda a eternidade. Então esta fé, ela reconhece o poder de Jesus, essa fé reconhece os seus próprios limites, essa fé reconhece a autoridade do Senhor Jesus Cristo, mas há algo muito fascinante também, belo. Olha o que nos diz o versículo 10. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. A fé daquele centurião foi elogiada pelo Senhor Jesus Cristo. Se de um lado nós não defendemos esse humanismo, esse positivismo, do outro lado nós não deixamos de reconhecer que a nossa fé vai crescendo, e ela precisa crescer, é de fé em fé, de glória em glória, de graça em graça. É o poder de Deus agindo nas nossas vidas, não para o nosso enaltecimento, é para a glória de Deus. E Jesus não deixa de considerar e valorizar a fé desse homem. A expressão de Jesus é muito forte. Para poucas pessoas, Jesus disse o que disse aqui: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Esta fé, em tese, se fosse por conhecimento de doutrina, se fosse por conhecimento do Antigo Testamento, essa fé, ela deveria ter sido encontrada nos maiores doutores da lei. Jesus diz: não, nem mesmo em Israel eu achei fé como esta. Partiu de um centurião. É quando Deus age e o inesperado acontece. Quem vai socorrer aquele homem lançado, roubado, espancado e jogado ali na estrada? Um doutor da lei? Não. Um sacerdote? Não. Quem o socorreu? Um samaritano. É o agir inesperado da graça de Deus movendo corações. Quem vai ter a fé elogiada aqui? Os fariseus? Não. Os saduceus? Não. Os zelotes? Não. Os principais sacerdotes do judaísmo? Não. Quem vai ter a fé elogiada? Um centurião, considerado por todos os outros um pagão, alguém do Império Romano.
alguém que não tinha o conhecimento da lei como os doutores da lei o tinham. Então isso é extraordinário que Jesus diz. Nem mesmo em Israel achei fé como esta. Vai-te e seja feito conforme a tua fé. Você não quer que eu vá na sua casa, talvez não seja nem o querer, mas você está dizendo que você não é digno e que eu entre na sua casa. Jesus dizendo, ok, você está crendo que basta uma palavra minha, uma ordem minha, ok, vai-te, você pode ir, e seja feito conforme a tua fé. Você está crendo nisso? Você crê no meu poder? Você crê que você não é digno? É de fato, nenhum ser humano é digno. Que bom que a gente entenda isso. Você crê na minha autoridade, e eu estou aqui elogiando a sua fé, e eu estou dizendo, seja feito conforme a sua fé. E a Bíblia diz que naquele momento, o seu servo foi curado. Que bênção de Deus. Nós sabemos muito bem que nem sempre Deus diz sim. O apóstolo Paulo pediu por 3 vezes que Deus tirasse o espinho da carne. E então a palavra de Deus veio para Paulo. A minha graça te basta. Não, eu não vou tirar. Paulo, você vai suportar. A minha graça vai ser suficiente para você continuar com esse espinho na carne. Há um propósito para esse espinho na sua carne, na sua vida. Eu não vou tirar. Foi um não de Deus. Às vezes a resposta de Deus vem com um espere, aguarde o cumprimento da promessa. Aguarde aquilo que Deus prometeu. Aguarde a resposta do Senhor, sim. E pode ser que a resposta seja um sim. Em todos os momentos, o difícil para mim e para você é nós crermos no poder de Jesus, nós reconhecermos os nossos limites, nós crermos na autoridade do Senhor Jesus Cristo, para que a nossa fé, e esse eu sei que não é o nosso objetivo, nós não estamos vivendo para termos a nossa fé elogiada, não. Aquilo foi tão espontâneo do centurião, e esse deve ser o desejo do nosso coração, que a gente seja sincero diante de Deus, naquilo que Deus tem operado nas nossas vidas, que a gente cresça na nossa fé no Senhor Jesus Cristo, na sua palavra, e que a glória possa ser dada ao Senhor, e que a resposta venha do Senhor. Se sim, sim, se não, não, se espere, espere, mas em tudo nós não perdermos a nossa fé, esperarmos no Senhor. Creia no Senhor Jesus Cristo, é a nossa oração, em nome de Jesus, amém.